Oi pessoal, tudo bem? Acabei de chegar do trabalho e resolvi gravar esse vídeo antes que escureça, né? Porque eu acabo sempre tendo esses problemas. De manhã não dá tempo e quando eu chego do trabalho, normalmente às 6 horas, já escureceu, ou então tá perto e eu não consigo gravar meus vídeos, né? Restando só fim de semana e nem sempre dá também. Então, esse vídeo de hoje vai ser para falar sobre a adaptação da suculenta e dos cactos ao sol, tá? Eu vou gravar esse vídeo porque o inscrito Luiz Gustavo me fez essa pergunta nos comentários, tá bom? Como que deve ser feita a adaptação das suculentas ao sol? Eu achei a pergunta muito pertinente e já me perguntaram outras vezes sobre isso também no canal, tá? Então eu acho que é a dúvida de não só do Luiz Gustavo, mas de outras pessoas também. E tá aí o motivo desse vídeo de hoje então, tá bom? Vamos lá? Chama a vinheta. Pois bem, pessoal, as suculentas, normalmente quando chegam da nossa casa, nós adquirimos em algum garden ou em algum mercado, tá? No geral, esses lugares são fechados, né? As plantas não estão expostas ao sol. Então, mesmo aquelas suculentas, que são suculentas de sol, se nós quando chegarmos em casa, pegarmos essa planta e colocarmos direto no sol forte, com certeza elas vão se queimar. Eu vou mostrar duas aqui que eu tenho queimadas para vocês terem uma noção de como elas ficam. Gente, que belezura, para não dizer o contrário, né? Minha Tacitus Belus, tá aqui. Ela era maravilhosa. Era aquela do tacho de cobre, né? Que eu já mostrei para vocês algumas vezes. E eu percebi que, apesar do tacho estar exposto a sol, o sol não estava suficiente para as minhas perles e para a paraguaiense, tá? Estavam tomando sol, algumas horas de sol por dia, mas tem algumas suculentas que precisam de sol pleno, sol o dia inteiro mesmo. É o caso da perle e é o caso da paraguaiense. Olha aqui como ela tá feia, né, estiolada. Essa aqui eu vou ter que decapitar. Então, eu fui adaptando, elas já estavam no sol. E aí eu fui passando devagar para um lugar com sol mais forte. E aconteceu isso. Um dia eu cheguei em casa à noite, fui fazer a vistoria que eu faço quase todos os dias e assim estava ela. Bastou uma tarde de sol escaldante, não sei se aquele dia foi mais quente, o que foi, para ela torrar, né? Depois que acontece isso, gente, não tem jeito, tá? Agora é ficar assim e esperar que as folhas, né, vão crescendo aqui em cima, essas aqui vão ficar por baixo, depois eu vou tirando devagar. Agora realmente é conformar. Essa jade também, o que aconteceu? Eu replantei essa jardineirinha num dia de manhã. Eu tive que sair e falei, quando eu voltar, eu tiro ela daqui. Deixei na minha varanda e na varanda pega o sol só da tarde, tá? Então, foi quando eu voltar, eu tiro ela daqui. Gente, e eu esqueci. E aí essas coitadas pegaram o sol da tarde. As de baixo acabaram, não sobrou nada. Tá vendo que o tronco tá alto? Porque simplesmente não sobrou nada. Eu ainda deixei algumas aqui para contar a história, porque senão não ia sobrar nada. Essas folhinhas aqui são todas novas, tá bom? Daqui para baixo queimou tudo, mas assim, queimou de cozinhar. Olha aqui, ó. Aqui ainda sobrou essa. Ó. Então, é isso que acontece se você expor de uma vez, ó. Se você expor de uma vez uma suculenta que estava na sombra ao sol. Então, assim, chegou com a plantinha. A planta estava em ambiente fechado, coberto, sem sol. Você vai chegar na sua casa, ver se vai precisar trocar o substrato ou não e deixar ali em uma sombra bem clara. Então, de preferência, debaixo de um beiral, na varanda, um lugar muito, muito claro, que pegue muita claridade, mas que não pegue sol. Ali você deixa uns dias, tá? Vamos supor, uns 5 dias, uma semana. Depois você vai começar a adaptação ao sol devagar. Ah, Ana,
Quanto tempo por dia e por quantos dias? Gente, depende, tá? Não tem uma receita mágica, até porque depende de onde a pessoa mora, tá? Então, tem lugares com sol muito forte, tem lugares com sol mais fraco, tá? Depende também da época do ano. Se é inverno, o sol tá fraco. Aqui em Brasília é inverno e o sol tá forte, entendeu? Então, assim, depende. Lá no sul, quase não tá fazendo sol. As plantas estão estiolando, né? Então, depende de muita coisa. Você vai ter que usar do bom senso e acompanhar a sua planta para ver como ela está se adaptando, o que ela está sentindo. É a questão da observação. Qual o sol que você vai utilizar para ela? O solzinho da manhã ou do finalzinho da tarde, tá? Coloca ela ali 7h30, 8 da manhã para pegar um solzinho, ou 5 da tarde, tá? Meia horinha por dia é o suficiente. Ah, Ana, não tenho tempo de ficar colocando e tirando. Então veja um lugar da sua casa, do seu apartamento, que pegue só um pouquinho de sol nesse período, tá? Tem que ser assim, gente, não tem outro jeito, tá bom? Então, tente achar um lugarzinho, é assim que eu faço. Eu não fico levando para lá e para cá, porque eu saio de manhã e volto quase de noite. Então, eu não fico em casa para ficar colocando e tirando planta do sol todo dia, tá? Então, o que eu faço? Debaixo do meu beiral, mais pro lado de trás da casa, perto da varanda, tem um lugarzinho que pega um pouquinho do sol ali pelas 5 da tarde, entendeu? Então, eu vou colocar, ponho uma mesa e coloco essas plantas que estão começando a adaptação ali. E depois vou chegando mais pro fundo, entendeu? Que vai começar depois de 15 para 5, 4h30, né? E assim o sol vai ficando mais forte. O ideal é que seja o sol da manhã. Aqui em casa eu não tenho lugar para pôr minhas suculentas onde pega o sol da manhã. Deixa alguns dias e observa. Então, assim, deixou ali uns 5 dias, uma semana. Ela reagiu bem? Aumente mais 1 hora. Tá? E aí vai aumentando gradualmente e observando, tá? Agora, se a planta estava numa floricultura já totalmente exposta ao sol, não tem necessidade. Vai chegar na sua casa, vai direto para o sol do mesmo jeito. Outra situação, e que tem que ser feito também a adaptação ao sol. A planta está estiolada e a minha paraguaiense estiolada, tá bom? Eu vou ter que fazer a decapitação dela mais ou menos por aqui, né? Porque tem que sobrar caule para eu poder colocar na terra. Então, eu vou cortar mais ou menos por aqui. Essa parte de cima, que a gente chama de cabeça, tá? Eu vou passar canela. Tem muita gente usando cola instantânea, eu nunca usei, tá? Vocês usam o que vocês têm costume de usar. O que estiver dando certo para vocês é o que vocês vão usar, tá bom? No meu caso, eu ponho canela e deixo sem plantar por uns 3 dias. Depois eu coloco num substrato seco, tá bom? E fora do sol, tá? Só numa sombra clara. Depois de alguns dias de ter colocado ali no substrato, eu começo a regar pouco. Por que pouco? Aquela planta não tem raiz, tá? A raiz que vai absorver a água, tá bom? Então, eu tenho que ir regando pouquinho, não é aquela rega com abundância que eu já ensinei vocês em um vídeo, tá? Você vai regando pouquinho até a planta começar a desenvolver raiz. A planta começou a desenvolver raiz, você vai começar a adaptação da cabeça, tá? Ao sol. Então, vai levando daquela forma como eu expliquei, como se ela tivesse chegado na sua casa. Tá, Ana? E o que eu faço com esse pedaço aqui que está plantado, que tem raiz? Aqui é muito mais fácil, gente. Você vai passar também nesse pedaço de cá, que sobrou, né? Você vai passar a canela também, ou sua cola instantânea, tá certo? Eu ainda não fiz isso, porque depois que eu assisti o vídeo da Sandra Brito, eu não decapitei nada, eu só decapito em último caso. O que ela tem feito agora, quando ela faz a decapitação? Ela coloca um algodão. Algodão que você compra em farmácia mesmo, para a mulher tirar esmalte de unha, tá? Ela coloca, então, um algodãozinho ali no ferimento, onde foi feito o corte, de um lado e do outro, tá? Então, você passa a canela, põe o algodão e deixa lá fora do sol por uns dias, uns 2, 3 dias, tá bom? Depois pode voltar para o sol. Por quê? Essa planta já está enraizada, então a única coisa que aconteceu com ela foi o corte aqui. Já a parte de cima da cabeça não, né? Ela está sem raiz,
tá bom? Então, ela está numa situação totalmente desfavorável. Por isso que tem que tomar esses cuidados maiores. Resumindo, é isso então, tá? Tem essas duas situações que eu consegui me lembrar agora, que vai precisar ser feita uma adaptação, que é quando sua planta chega em casa e ela está em ambiente fechado, ou no caso de decapitação. Existem alguns outros casos que a planta precisa ser retirada do sol, como no caso de aplicação de algum fungicida ou mesmo uma aguinha com detergente, tá bom? Você vai aplicar qualquer produto, primeiro, você tem que aplicar esse produto de preferência de noite. Se você for aplicar de dia, que você retire do sol. Aliás, que retire inclusive do calor, tá? Porque senão a planta vai queimar ali com aquele produto, tá? Então ela tem que ser retirada do sol. Deixa ali, tem muitas pessoas que já voltam no dia seguinte. Eu deixo 2, 3 dias sem sol. Depois você volta para o sol que ela tomava antes. Não precisa fazer adaptação, porque ela ficou pouco tempo sem sol. Eu espero que eu tenha sido clara, tá, Luiz Gustavo? Se tiver ficado alguma dúvida, você pode colocar aí nos comentários, como qualquer outra pessoa que assistir esse vídeo, só perguntar. É isso que eu tinha para hoje. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.